Como eu falei anteriormente para vocês, eu trago aqui um dispositivo rápido. Eu não vou fazer a demonstração desta fórmula, ela tem até uma dedução na próprio material de vocês, mas eu vou trazer um exemplo em que eu faço o cálculo da parcela de forma rápida, tá? Não precisando fazer toda aquela construção da planilha. Então, o exemplo diz assim, ó. Um financiamento, foi feito um contrato, um financiamento de um imóvel foi contratado pelo sistema SAC, tá? Sabendo que o total da dívida é de 90 mil e que foi parcelado em 120 vezes a uma taxa de 1% ao mês, calcule o valor da 20ª parcela. Uma coisa importante aqui que eu tinha falado lá no início do nosso conteúdo de amortização foi com relação ao nosso N, que vocês viriam um N minúsculo e um N maiúsculo. Bom, aqui surgiu a possibilidade de utilizarmos os dois N's. Por quê? Por quê? Porque eu financiei 90 mil reais, então eu tenho um saldo, né, devedor de 90 mil, porém eu parcelei esse imóvel em 120 vezes. Mas eu quero saber o valor da 20ª parcela. Olha, eu tenho dois N's aqui. Então, o N maior sempre será o total das parcelas que eu fiz, no caso, no financiamento. Então, eu realizei o contrato lá e firmei ele em 120 vezes, ó, vai ser o N maiúsculo. Como eu quero o valor da 20ª parcela, ela vai ser meu Nzinho, tá? Porque vocês vão ver na fórmula que eu procuro sempre o número da parcela, o N minúsculo, tá? E aqui a taxa de juros está sem a porcentagem, é 1% ao mês, é somente dividir por 100, e nós observamos aqui, então, uma taxa de 0,01. Vocês vão ver no material que para eu achar o valor direto da parcela, eu utilizo esta fórmula aqui, ó. Parcela número tal, aqui no caso vai ser 20, vai ser a amortização mais, abro parênteses, o saldo devedor inicial, que é o valor da minha dívida, menos, de novo parênteses, N menos 1, sendo que o N é exatamente a parcela que eu procuro, fecha parênteses, vezes a amortização, e tudo isso ainda dentro dos parênteses é multiplicado por I. Eu deixei essa fórmula sem colchete, seguindo o que ela é, como ela é apresentada nos livros, tá, pessoal? Eu colocaria parênteses e colchetes, mas utilizando a fórmula já padrão estabelecida, eu resolvi permanecer. Então, se nós olharmos aqui, eu tenho o saldo devedor, eu tenho o Nzinho, eu tenho a taxa, porém eu não tenho o valor da amortização. Mas eu sei fazer o cálculo dessa amortização. Como eu faço o cálculo da amortização? O cálculo da amortização é feito sobre o saldo devedor. Então, a gente pega todo o saldo da dívida, que no caso era 90 mil reais, e divide pela quantidade de parcelas que eu firmei o contrato, ó. Eu fiz um total de 120 parcelas. Então, cada amortização vai corresponder a 750 reais. Se vocês pegarem os 750 reais e multiplicarem por 120, é óbvio que vão chegar aos 90 mil reais, que é o valor da dívida. Então, agora eu tenho todos os valores. Eu vou ter que cuidar o quê? Substituir na fórmula e cuidar aqui os meus parênteses, ó. Então, vamos substituir? Olhem lá. Eu procuro o P20, que é a parcela de número 20. Eu sei que a amortização é 750, então eu substituo no valor. Mais, abro parênteses, o valor do saldo devedor, tá ali, menos, abro parênteses de novo, N menos 1, que é o valor, no caso, 19, que vai ser 20 menos 1, vezes a amortização, que é fixa, e ainda tudo isso vezes a taxa de juros. Só cuidar a fórmula aqui, ó, para eu não errar nenhum valor na hora da substituição. Agora, eu fui mostrando um passo a passo para vocês para tentar auxiliá-los, ó. A primeira coisa que eu faço é resolver o meu parênteses de dentro para fora. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é essa subtração. Vocês vão observar que o restante da conta permanece o mesmo, ó. Eu só realizei a subtração e deixei ela aqui. O segundo passo seria o quê? Resolver a multiplicação. Lembrem, pessoal, primeiro eu multiplico para depois subtrair. Então, eu preciso realizar essa multiplicação. Multiplicando 19 por 750, que é o valor da amortização, eu chego a 14.250.
Viram que eu ainda tenho um parênteses aqui? Então, agora eu vou fazer essa subtração, ó. Subtraindo 90 mil de 14.250, eu chego a 75.750. E outra coisa importante, esse produto aqui, ó, ele está sendo multiplicado, esse elemento, esse fator, ele é um produto com relação a essa subtração. Então, eu vou realizar isto aqui antes de somar. O 750 aqui do início da conta, ó, ele vem só acompanhando. Quando eu multiplico esse valor pela taxa de juros, eu chego a 757,50. Agora, eu realizo a soma final, chegando a 1.507,50. Então, se eu quero utilizar o dispositivo rápido e prático para chegar ao valor da parcela, eu utilizo esta fórmula e chego ao valor exato aqui, ó, de 1.507,50. Se eu tivesse construído a planilha, eu chegaria a esse mesmo valor, só teria despendido um tempo bem maior. Vou mostrar ainda para vocês nesse vídeo como eu faço o cálculo do saldo devedor. Ó, pegando um exemplo aqui, aquele mesmo exemplo que eu tenho dos 90 mil, eu quero saber assim, ó, bom, fiz o pagamento da 20ª parcela, né? Me planejei para 120 parcelas. Qual é o valor da minha dívida ainda depois da 20ª parcela? Então, aqui nós temos também um dispositivo, ó, que me dá esse valor. E ele é baseado nesta fórmula aqui, ó. O saldo devedor no período que eu procuro vai ser o saldo devedor inicial, que é o valor da minha dívida, menos, abro parênteses, N vezes A. Então, já tendo esses valores, eu tenho todos eles, eu consigo calcular o valor do saldo devedor no período que eu quiser, ou após o pagamento, né, de tal período. Então, ó, o saldo devedor após o pagamento da 20ª parcela, ele vai ser o saldo devedor inicial, que era 90 mil, menos, aqui o N é o mesmo N daqui, ó, tá? Se aqui é 20, aqui é 20, se aqui é 15, aqui é 15, vezes 750. O que eu realizo primeiro? A multiplicação. 20 vezes 750 dá 15 mil, e 90 mil menos 15 mil chegam a 75 mil. Então, ó, pagando a 20ª parcela, eu ainda irei, né, ter dívida 75 mil reais do total de 90 mil, ok?